Fala aí, torcedor do nosso canal Ligados no Peixe, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Remo e Santos, partida de volta da Copa do Brasil, 9h30 da noite, valendo vaga aí nas quartas de final da competição. Vamos trazer aí a jornalista direto do Pacaembu aí com as notícias do Santos de hoje. Vamos compartilhar aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Santos você encontra aqui no nosso canal Ligados no Peixe. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo e no final do vídeo eu vou trazer os jogos que acontecem no dia de hoje, os jogos dessa terça-feira. Jalile Elias chegando aqui com a gente para trazer mais informações dessa partida. Tudo bem, Jalile? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, para o Jailson, para o Donk, para os fãs de esporte que nos acompanham neste Sport Center. Remo e Santos se enfrentam nesta noite, jogo às 9h30 no Mangueirão, em Belém, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como vocês falaram, dos tantos placares empatados 0-0, Santos e Remo na Vila no último sábado foi um deles, então tá tudo aberto. Qualquer time que vencer por uma vitória simples, 2-0, qualquer vitória garante a vaga nas quartas de final. Caso tenhamos um novo empate, a disputa vai para os pênaltis. E a gente vem falando desde o final de semana toda a questão envolvendo o Neymar, se o Neymar estaria ou não disponível para essa partida por conta do leilão beneficente do Instituto Neymar Júnior, que aconteceu ontem à noite em São Paulo, mas como o Santos divulgou desde ontem, o Neymar sim esteve presente nesse evento, não ficou até o final, ele mesmo justificou o jogo de hoje por não ter ficado até o final, mas hoje mesmo o Neymar se junta ao restante do grupo em Belém. Mas, Glaucia, há uma expectativa de que o Neymar não seja titular no jogo de hoje, diferente de como foi na ida, que o Neymar jogou os 90 minutos, a tendência é que hoje o Neymar comece no banco de reservas, não só por conta de toda essa logística, mas também porque ontem ele esteve no CT Rei Pelé, mas não foi a campo, então o Neymar não deve ter condições assim de começar, a partida deve começar no banco de reservas, a ver se o Cuca vai optar pelo Miguelito ou até mesmo pelo Cabadeiro, que teve a oportunidade no último jogo. Então o Cuca terá o Neymar à disposição, mas não terá dois jogadores muito importantes. O zagueiro Lucas Veríssimo, com uma lesão muscular na panturrilha e um desfalque de última hora, o Santos informou no começo da tarde de ontem também. O lateral Igor Vinícius, com uma lombalgia, ambos são desfalques. O Igor Vinícius deve ser substituído pelo Gabriel Menino e o Lucas Veríssimo pelo Adonis Frias, por tudo que a gente já explicou, né? A questão do Cuca optar por não colocar dois zagueiros que tenham o mesmo pé dominante. Então, o Adonis Frias deve compor a dupla de zaga com o João Ananias. Lembrando que o Remo nunca venceu o Santos na história, hoje vai contar com o apoio da sua torcida apaixonada, com certeza veremos um Mangueirão lotado, vai dar trabalho para o Santos para tentar aí quebrar esse tabu histórico e vencer o Santos pela primeira vez. Até aqui foram 9 confrontos na história, com 7 vitórias do Santos e 2 empates. Diferentemente de como foi no jogo de ida, em que o Santos elogiaram muito a postura do Santos, apesar de não ter conseguido marcar uma postura muito ofensiva, a tendência hoje é que o Cuca adote uma postura mais conservadora até, né, por ter que buscar o resultado fora de casa. Então agora, já que eu falei do Neymar e do leilão beneficente do Instituto Neymar Júnior, vamos ouvir o Neymar falando um pouco ontem nesse evento. Com certeza, essa noite a gente costuma celebrar todo ano, né, o Instituto, né, então esse é o 6º ano, o sexto leilão, já tem mais de 10 anos de Instituto, 12 anos quase, e estou muito feliz, eu sempre falo que é o meu melhor gol, né, o gol mais bonito que eu já fiz na minha carreira, por poder ajudar as crianças, as famílias e todo o trabalho que a gente faz no Instituto. Então, tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho de participar de tudo isso, trazer os meus amigos, trazer a minha família, né, ter minha família aqui. Então, para mim é muito gratificante. Desde já agradecer a todos, né? Hoje não vou poder ficar o leilão todo, porque amanhã tem um jogo, então só vim participar um pouquinho aqui, depois vou para casa descansar. Mas é isso, mas estou muito feliz pela noite e espero que a gente possa arrecadar bastante coisa. É isso, Glaucia, com o Neymar titular ou entrando ao decorrer da partida, expectativa de um grande jogo hoje no Mangueirão. Valeu, Jalile. A gente volta a falar aqui nesse Sport Center mais dessa partida de hoje de Copa do Brasil, assim como Juventude Galo. A Nath Andrade chegando conosco com... Amanhã vai continuar na Copa do Brasil?
depois de mais um empate contra um time rabeiro do Campeonato Brasileiro, né? Havia empatado com a Chapecoense pelo Brasileiro, na última rodada do Campeonato Nacional. No sábado à noite, joguinho duro de assistir, 0-0, o Santos nem levou assim tanto perigo ao gol do Remo, e agora vocês sabem bem a dificuldade que é de decidir no Mangueirão. É duro, hein, Plirra? Vai ser jogo difícil, cara, pro Santos. Não só pela dificuldade de jogar em Belém contra o Remo, porque sempre é muito complicado lá, independentemente de qualquer fase. Torcida e clima, né? Torcida, clima, é sempre muito difícil, mas muito por aquilo que o Santos vem fazendo, assim, né? Eu tive a possibilidade de trabalhar no jogo do Santos contra o CV, que era uma diferença brutal, assim, técnica de uma equipe para outra. O Santos vence o jogo, mas não consegue... Você não vê fluidez no jogo do Santos, sabe? Você vê que é tudo muito arrastado, sempre tudo muito com sacrifício. Olha, para fazer um gol é sempre tudo muito mais difícil. Por que tá assim, Binho? Difícil explicar, Pri. Eu acho que óbvio que o fator fora de campo, toda a confusão envolvida atrapalha. O Cuca realmente ainda não conseguiu achar um esquema para essa equipe, para esse time, né? Um esquema definido para esse time. O Santos tem sofrido demais, não tem conseguido... até cria algumas situações de gol, mas não tem conseguido fazer os gols. Foi assim com a Chape dentro de casa, né? Um adversário debaixo da tabela do Campeonato Brasileiro não consegue vencer esses jogos, e por isso eu acho que o Santos vai ter muito trabalho nesse jogo amanhã lá em Belém. Ô Silas, por que o Cuca não desfaz esse trio que pouco colabora defensivamente? Roleiser, Neymar e Gabriel Barbosa. Não estou dizendo sacar os três, sim, mas um dos três. Eu até acho, Plirra, que o Roleiser não entraria muito nessa questão aí do pós-perda, não, porque ele é um cara que trabalha pra caramba. E quando o Neymar não joga, o futebol dele cresce. Por quê? Pelo menos cresceu. Então, não sei se... Sabe, verdade, fica muito né? pendente do Neymar. E a gente esqueceu de falar uma coisa, hein? Pra esse jogo da volta aí, o Lucas Veríssimo também tá fora, hein? Porque machucou. Panturrilha, né? Então, assim, o Zé Wellison, por exemplo, jogou muito bem, volante do Remo. Não deixou o Neymar jogar. Então, assim, teve chance, teve o gol do Gabigol, que a bola do Neymar de fato sai. Teve 2 bolas na trave, o Gabigol, numa delas não consegue. Ele que é o cara da finalização. Trave do Veríssimo, né? Sim. Então, assim, esse sim vai ser um jogo, pra mim, de muita emoção, diferentemente do jogo da ida. Mas ele tem optado por esse trio, principalmente dentro de casa, né, Pri? Amanhã é um jogo que ele vai precisar vencer. O 0-0 não dá classificação para ele. Mesmo com esse trio, nem a fluidez ofensiva Exatamente. acontece. Então, mas ele tem insistido nesse trio nos jogos na Vila Belmiro. Fora de casa, dificilmente ele consegue, até porque o Neymar dificilmente joga fora de casa. Mas amanhã, por exemplo, eu acho que muito dificilmente, apesar dele ter que ganhar o jogo, ele começa a jogar com os 3. Transmitimos na ESPN4 todos os bastidores ali, o tapete vermelho, entrevistas exclusivas com o Neymar, família Neymar. O leilão beneficente, já tradicional, foi a 6ª edição. Acho que são 11 para 12 anos de Instituto Neymar Júnior. Uma ação espetacular do Neymar. Muito se discutiu nos últimos dias o dia desse leilão, mas já estava marcado há muito tempo. Há mais de um ano estava locado o local em que aconteceu a cerimônia aqui na Zona Sul de São Paulo. Era difícil mesmo. Perguntaram para o Cuca, depois do empate de sábado, sobre a participação ou não do Neymar na terça-feira, no jogo de amanhã lá em Belém do Pará. O Cuca falou, bom, isso é um problema da direção. E aí hoje o Neymar pai já retrucou, dizendo que o Cuca foi infeliz na declaração, porque era uma coisa muito simples, e era mesmo, se você pensar, de resolver. Resolvia-se ali o discurso interno, ele vai para o leilão, imediatamente depois, ou na manhã de terça-feira, num jato particular, com todo o conforto do mundo, perninha pro alto, vai chegar e vai jogar. Quer dizer, falta um pouquinho também de diálogo, de comunicação, a comunicação mais direta, né, Ló? Eu acredito que sim. Se tivesse sido já que está marcado há um ano, todo mundo já sabia que aconteceria o leilão. E a zebra foi o jogo contra o Remo ser marcado na terça-feira. Na terça-feira, que não é uma... Seria a quarta-feira. Isso, não é uma coisa muito habitual, jogar numa terça-feira um jogo de Copa do Brasil. A gente sabe que é sempre quarta e quinta, né? Então pode ser que tenham pensado também nesse caso. Pô, o jogo só quarta ou quinta, treina segunda, faz o leilão na terça de manhã, o clube, a delegação toda vai para Belém para fazer o jogo.
mas eu acredito muito que uma conversa entre os principais mas eu ali... concordo contigo. Se o Cuca já dá entrevista pós-jogo, fala assim, não, tem esse problema realmente, problema não, né? Tem essa questão... Essa questão... Do leilão do Neymar na segunda-feira, mas já está conversado, na terça-feira ele embarca pela manhã e faz o jogo à noite. Ninguém iria discutir mais nada, né? Realmente. E você acha que o Cuca vai contar com o Neymar como titular amanhã, Elis? Tem que contar, ué. Se tá ruim com ele, imagina se Ele tem que jogar, mas ele tem que encontrar um esquema ideal para poder encaixar com ele, né? Não sofrer na marcação, porque jogar lá é difícil, é quente, o campo é pesado. Né? Então, a gente sabe que ainda a condição física do Neymar não é a ideal, né? Só que ele é um craque, é um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento. Então, você tem que contar com o craque. E o Remo não jogou pra se defender só lá na Vila, hein? O Remo marcou lá em cima várias vezes, subiu. Cara, é um time... É que não tem muitos recursos mesmo, né? Não, mas digo, não se escondeu, não é? É que tá... Não se omitiu, né, mestre? Por aí também, entendendo o momento do Santos, entendendo o que você falou, Plirra, os três lá da frente, que não são os caras que dá o Tassiano já faz muito mais isso. Então, não sei se de repente ele vai, né, optar pelo Tassiano para pelo menos começar o jogo, não o Gabigol, mas o Gabigol é o cara que define mais. Então, tem todo um planejamento aí. Agora, a questão do leilão, a dimensão que ele vai tomar é depois do jogo. Se o Santos classificar, nossa, que maravilha o leilão, eu vou ajudar 1 milhão de pessoas, sei lá o quê. Se não classificar... Agora eu tava pensando, é claro que você não vai querer cair fora de uma competição. A gente já vai pro break, Santos, já vou chamar pra gente na volta ainda falar um pouquinho de Vasco e Fluminense. Outro jogo muito ruim no sábado, a gente espera que no meio da semana seja melhor. O Santos claramente não tem elenco para 3 frentes. Conseguiu se classificar na Copa Sul-Americana. Vai pegar o Macará, né? Isso. Que é um time do Equador que a gente imagina que o Santos consiga avançar, chegar nas quartas e tá lá embaixo no Campeonato Brasileiro, muito pertinho da zona de rebaixamento. Não sei se para o Santos querer abraçar o mundo é a melhor das estratégias, a melhor das ideias. Talvez não seja tão ruim, é claro que a gente sabe, Santos precisa de dinheiro, você passando de fase na Copa do Brasil, entra um dinheirinho, mas o que talvez deixe de entrar em caso de jogar a Série B no ano que vem, seja mais significativo. Rapidíssima parada para o esporte no Resenha da Rodada. Na volta, a gente ainda trata do clássico carioca nas oitavas. Em Santos e Remo, agora levando para lá, né, para o norte. Como é que vocês veem isso? Hoje é um Remo favorito jogando contra o Santos? Na pior das hipóteses, um 50-50 aí. O Santos tinha a chance, tinha o dever de construir algum tipo de vantagem em casa. O Santos hoje não é um time que joga substancialmente melhor que o Remo. Quando chega para esse confronto, a gente vê equipes com claras armas para defender a sua classificação. E o mando de campo ele é fundamental de parte a parte. O Santos não conseguiu ser efetivo contra o Remo, foi um jogo ruim. Eu diria que, no mínimo, condição de igualdade, para não dizer com o Remo com mais condição de se classificar. E se o Remo avançar e o Santos cair, infelizmente para o Santos, será um resultado normal. Porque hoje são equipes que lutam no Campeonato Brasileiro praticamente pela mesma coisa. E que na Copa do Brasil, quando se enfrentaram, chegaram num pé de igualdade na Vila Belmiro, né? Então, é um confronto abertíssimo e o Remo tem a seu favor um mando de campo que o Santos não soube aproveitar no final de semana. E aí, Eugênio, o Remo é favorito jogando contra o Santos em casa? Eu concordo com o Zupac. Eu acho que é meio a meio. Está muito aberto. É possível que o Santos se classifique, obviamente, é possível. Mas a pressão da torcida lá no Mangueirão é muito, muito grande. Sim, não, as duas torcidas, né, do Remo e também do Paysandu, são torcidas muito apaixonadas, que fazem muito barulho, que jogam junto com as suas equipes. Mas vai além disso, porque se fosse só isso, não era o suficiente. Acho que o Léo Condé tem feito um bom trabalho no Remo. O Remo começou o campeonato, tentou importar, né, o Prof. Osório como técnico, as coisas não deram certo. Ele também não estava preparado para a estrutura que era a que ele tinha à sua disposição. Era previsível que não daria certo ali, né? E o Léo Condé está muito mais acostumado com essa realidade. E ele já teve outros trabalhos de muito sucesso nessas circunstâncias. Já é bom treinador. E ele está conseguindo tirar o que é possível tirar com o material humano que ele tem para as competições que ele disputa, assim. Não é dizer que o time é ruim, é o time que tem as suas limitações e ele está conseguindo fazer
dentro das limitações técnicas da equipe, o que é possível fazer, tanto no Brasileiro, com as dificuldades que ele tem tido, e eram esperadas desde que o Remo subiu, né? O Remo é um time que subiu 2 temporadas consecutivas, veio da C direto para A. É um salto gigantesco para estar pronto para isso. E com troca de diretoria no meio, né? E a própria troca de técnico, né? O Guto subiu e foi embora. Mas, dentro da realidade, ele chega para o jogo em casa muito à vontade, muito a cavaleiro. Porque é o seguinte, com tudo isso, a pressão, a cobrança é em cima do Santos. Não é em cima do Remo. Se passar, é festa. É carnaval no Pará. É isso. Se não passar, ok, vamos focar em ficar na primeira divisão, que é o que importa mais nessa altura. Então, eu acho que essa questão psicológica joga todo um peso maior em cima do Santos e equilibra ainda mais um duelo, que você tem um time que recentemente ganhou do Vitória, jogando em casa, né? E que conhece o gramado, é um gramado diferente, o kick da bola é outro, tem mais velocidade, o calor é outra coisa, sabe? Então, está muito mais à vontade. O Remo tem essa questão da logística, que não é fácil, né? Você sair de Belém do Pará para jogar no sul do país toda hora e tal. O Santos é um time que não se defende bem, né? O Santos tem problemas, a gente sabe. Tem vários problemas, não são poucos. Embora tenha algumas qualidades também, isso aí também é discutível. Mas uma pedreira. Pelo nome, a gente olha assim, o Santos é o favorito. Pela circunstância, é meio a meio. Trazer aí agora, pessoal, os jogos de hoje. Teremos eliminatórias aí da Champions League. A partir de 13 horas já temos jogos, né? Tem ali ó, o Lyon ali, ó. O Lyon tá na eliminatória da Champions League. Dinamo Zagreb. Times conhecidos aí. Aí Copa do Brasil. 7h30 Juventude e Atlético Mineiro. 9h30 teremos Remo e Santos. Aí hoje tem Campeonato Brasileiro Sub-17. Tem Campeonato Português Sub-20. Liga Europa da UEFA. Eliminatórias também. Liga Conferência da UEFA também. Campeonato Colombiano. Copa do Chile. Leagues Cup. Tem hoje aí, ó. Copa AFF. CONCACAF. Caribbean Club Championship. Campeonato Boliviano vai rolar hoje, com o CONCACAF Sub-20 e todos os dias temos aí muitos amistosos acontecendo, né? Tá aí ó, o Aston Villa entra em campo, Al Nassr também entra em campo hoje, Roma entra em campo, jogando eliminatórias. Esses são os principais jogos de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.